noite a todos. Só os vivos diz amém aí. Amém. Glória a Deus. Alguém pode trazer um negócio para enxugar aqui, que eu já estou derretendo em suor aqui, por favor. Glória a Deus. Queria que vocês se colocassem de pé em nome de Jesus. Nós vamos aqui dar continuidade a esse estudo abençoado que eu acredito, pastor Jean, que esse é um dos estudos, né? O livro de Gálatas é um livro que mais confronta o ser humano a se tornar cada dia e cada vez mais crente. Ele confronta de todas as formas. Eu sei que ao longo da igreja, ao longo da história da igreja, essa palavra foi ministrada N vezes. E quando a gente é chamado para ministrá-la novamente, eu vi o Ed ministrando sobre Gálatas também uma vez aqui, que deu uma palavra. Digo, meu Deus, pastor Jean, os pastores, né? Mas a gente vem construindo uma ideia mediante o que a palavra diz, amém? Vamos aqui ler o texto inicial. Eu queria que você abrisse aí em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Eu quero iniciar com ele. Tiago 1, 5, versão NAA mesmo. Ou 1, 25, eu errei, perdão, 1, 25. Amém? Diz assim: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Você pode se sentar. Vamos aqui tentar concluir. Aliás, conclusão é só semana que vem, né? Uma pessoa especial vai ministrar aí também, né? O pastor Jean iniciou esse estudo de Gálatas no capítulo 1 e 2, né? Falando sobre autoridade e um coração circuncidado, né? Falando sobre autoridade, sobre o espírito, sobre autoridade e um coração circuncidado. Falou também de 3 tipos, né? De cristãos, 3 tipos de pessoas, 3 grupos, aliás, não 3 tipos, mas 3 grupos, né? Os cristãos novos convertidos, cristãos convertidos, os judaizantes e os gentios. Falou bem sobre isso, explicou qual a função de cada um. E dos 2 últimos é os que mais perturbavam a igreja, né? Os novos convertidos, eles estavam ali querendo mais de Deus, mas vinha lá um ou outro querendo agregar algo naquilo que já estava perfeito. Pastor Igor veio falando sobre Gálatas 3, né? Falou sobre a adoção, libertos da maldição da lei do pecado. Falou também sobre a revelação do próprio Jesus, quando Paulo ele explica, né? E pergunta para todos, dizendo: vocês esqueceram, né, que vocês estavam lá vendo Jesus crucificado? Então ele decorreu nisso daí. O presbítero Gil, né, que foi maestro aqui, cirúrgico também, veio ministrando sobre os filhos adotados e herdeiros remidos, né, aqueles que nós, né, que fomos redimidos pela cruz, fomos adotados por Deus e temos direito à herança eterna. E aqui a gente vai procurar trabalhar essa mensagem, amém? Bem, no livro de Gálatas, nós temos aqui do capítulo 1 ao 26, do versículo 1 ao 26, capítulo 5, 1 ao 26, tem N situações que a gente vive diariamente e que a gente procura procura fugir de certas coisas, que são as obras da carne. Fugir delas é uma luta de muito crente, que não deveria ser uma luta tão severa ao ponto de eu me condenar, porque o pecado me tenta. O pecado ele vai tentar até a vinda de Jesus, isso é certo. Mas tem gente que se martiriza, né? Tem gente que só falta pegar um chicotezinho e se bater porque ele pensou no pecado. Quando eu penso nisso, eu lembro de Paulo que diz assim, que eu tenho um espinho na carne. A Bíblia não diz até hoje que espinho é esse. Eu já falei isso aqui outra vez. Ninguém sabe, mas algo martirizava Paulo, a ponto de dizer que o diabo esbofeteava o seu rosto. Então havia uma acusação severa na vida de Paulo, pelo diabo, pela postura que ele adotou na vida dele, pela condição de vida que ele adotou a viver. Então, eu tenho que estar atento. Então, quando nós lemos aqui em Tiago 1,25, se eu ficar atento, se eu realmente aprender, se eu não só ouvir, mas eu praticar tudo que me é ensinado acerca da palavra, dificilmente eu vou estar caindo. Eu estava vendo um pastor ministrando, ele disse assim: o pecado, assim, cair no pecado
ele não se torna um problema tão grande, desde que isso não seja constante. Ele deu até exemplo de um carro numa viagem que ele fez. Ele fez uma viagem a uma distância bem longa e perguntaram para ele: o seu carro furou o pneu? Ele disse: furou. Mas furou muito o pneu? Ele disse: não, furou 2 vezes. Aí ele perguntou: mas por que a pergunta? Ele disse: essa é a condição do homem. Não é estranho o carro, numa viagem, aconteceu alguma avaria mecânica ou furar um pneu. O que não é normal é, nesse trajeto de viagem, ele fazer isso 100 vezes. A mesma coisa é a nossa caminhada. É normal, tem momentos que a gente está tão crente, que a gente pega o diabo pelo chifre e esfrega a cara dele no chão. Mas tem momentos que a gente não está tão crente assim. Mas isso não me habilita a ceder ao pecado. Teve gente que chegou, até foi falado, o Cláudio Duarte fala, disse assim: pastor, eu caí porque a carne é fraca. E ele perguntou para mim: mas desde quando o pecado é vitamina? Desde quando que o pecado é vitamina? Entendeu? A carne é fraca, então te enche de uma vitamina de Deus. Então, ser recorrente na queda, constantemente eu estou caindo, eu vivo em tentação, eu vivo em provação. Espera aí, tem alguma coisa errada. Eu não estou sendo bem crente, porque as tentações vêm. Mas se eu entendi que ao confessar a Cristo, eu entendi que logo após isso, na minha caminhada, eu fui revestido pelo Espírito Santo de Deus, essas coisas podem até vir, mas vai bater e não vai me atingir tanto. Então, quando é que acontece isso? É justamente quando eu não me habilito tanto na palavra, é quando eu não medito tanto na palavra, é quando eu não me aprofundo tanto nela, eu perco um pouco da comunhão com os irmãos e começo a ter comunhão com pessoas que não têm a Cristo. Pastor, mas se eu for olhar a quantidade de irmãos da igreja, a quantidade que tem no mundo, eu vivo mais fora do que dentro. Pois esse é o ponto. Você tem que ser um influenciador e não ser influenciado. Essa é a questão. Então, nos dias atuais, nos momentos atuais, é muito recorrente essa discussão de carne e espírito. É muito recorrente discutir o que a carne faz, o que os frutos do espírito, o fruto do espírito, que não são os, é o fruto do espírito. Então é muito recorrente o ser humano ficar nessa briga: a carne, o espírito, carne, o espírito. Mas a pergunta é: quem é que está vencendo na minha e na sua vida? Essa é uma luta constante até a vinda do Senhor Jesus, mas a pergunta é essa: quem está vencendo na minha e na sua vida? É mais a carne ou é mais o espírito? O homem perguntou assim: pastor, eu tive um momento bom com a minha família, com a minha esposa, saímos, namoramos, e quando eu cheguei em casa, um amigo me mandou um vídeo de um baile funk, de uma situação que estava acontecendo lá. E de repente, pastor, a minha esposa saiu, eu me peguei na pornografia e eu não consegui sair. Eu retornei aquilo novamente. Ele disse: olha, o segredo estava aí, foi que você deu primeiro clique, a primeira curiosidade de abrir, você disse para a carne: é hora de se alimentar. Na hora que alguém mandou para você, você abriu, e você viu que era imediatamente, não era nem para abrir se você não soubesse. Eu sou muito cauteloso naquilo que eu abro. Eu vejo algumas postagens que fica meio turva a imagem antes de você abrir. Eu digo: não, opa, peraí. Teve uma vez em casa que a minha esposa quase me dá-lhe um tapão no pé da orelha, pastor Jean. Eu baixei um aplicativo que o Lucas me indicou. Aí eu não entendo, cara, eu sou muito leigo no negócio de aplicativo, sou muito leigo mesmo. Baixou um aplicativo, aí meu celular estava com a tela ligada assim, nós aqui no culto, né? Ela olhou assim e disse assim: ei, vamos sair hoje à noite? Aí tinha um beijinho e um coraçãozinho do lado, né? Ela olhou assim, ela fez bem assim, discretamente, o que é isso? Quem é que está mandando isso para ti? Mas o que? Eu nem entendi porque apanhei, né? Primeiro que eu não entendi porque apanhei. Mas como assim? Não, quem mandou isso para ti? Olha aí, quem é que está te convidando? Quem é? Quem é? Aí eu olhei para o Lucas e disse: depois tu me paga. Tu me paga. Meu irmão, eu fui explicar para ela, abri o aplicativo é cheio de mensagens, esse aplicativo de baixar música. Eu baixei com o intuito só para baixar louvor para mim, porque eu não conhecia outros aplicativos, né, que não são sem propagandas. Então, um excesso de propagandas, mas ali tem um gatilho para ativar para aquele. Tem irmão que não pode ver uma foto, passa aqui, está
de confecções, né? Silva, não sei o que, Silva. Vê na estrada, o irmão não pode ver um outdoor daquele que o irmão já fica doido já. Ai, a carne já começa a fervilhar. Digo, irmão, converte aí. Irmão do meu pastor, por isso que não pode, essas indecências. Eu digo, mas por que tu está olhando? Se não pode indecência, dirige aqui, meu filho, fé na estrada aqui, ó. Visão, campo de visão aqui. Mas tu já passa dirigindo, olhando aqui, volta para cá, está alimentando alguma coisa. Então, do versículo 1 ao 12, Paulo vai falar muito dessa relação pessoal, essa relação que o cristão tem, ou que deveria ter, né, com Deus. Essa relação onde vem essas confusões, ele torna do 1 ao 12, ele começa a relembrar novamente a questão daqueles judeus que se converteram e vêm tentar corromper novamente, né? Isso que nós temos dos dias para cá, é só que nós estamos ouvindo acerca daqueles que chegam para corromper a semente que foi plantada em nosso coração. Vem essa corrupção, a corrupção começou no jardim do Éden, e ela vai perdurar até a vinda de Cristo, e nós temos que fugir dessa corrupção do pecado, esse engano e a mentira do diabo. O que acontece é que para quem não está buscando muito a Deus, é mais fácil se entregar, pastor Jean. Eu vou me entregar, que é melhor, que eu já não sirvo para nada mesmo. Aí começa o espírito do ígnio, eu sou um miserávelzinho, moro numa casinha, tenho uma roupinha, enfim, começa o espírito do ígnio a entrar na vida dele. Mas Paulo, ele diz assim, ó, no versículo 1: Cristo nos libertou, para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes, como pessoas livres, e não se tornem escravos novamente. Paulo, ele começa já dizendo assim, olha, já teve a libertação, as correntes já foram quebradas, agora, cara, te mantém firme, procura não te afastar de tudo isso, mantenham-se firmes, permaneçam, continuem firmes. E ele continua dizendo, prestem atenção, no versículo 2, prestem atenção, eu, Paulo, afirmo que vocês, que se deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem valor nenhum para vocês. Eu costumo dizer, quando eu ministro acerca da Bíblia, sobre acerca de Cristo, da crucificação, quando nós deixamos de fazer a vontade dele, nós estamos fazendo novamente. Eu até acrescento aqui, né, a gente, além de não dar valor, é como se nós estivéssemos crucificando ele de novo, em nosso coração. Sabe, é como se você estivesse desdenhando, e você mesmo fosse o cara que estivesse martirizando Jesus ali. Mas já não por uma salvação, mas por um princípio pessoal, por um desejo pessoal de tentar contra isso. E essa questão da liberdade, de ser livre, as pessoas não entendem muito a questão da liberdade. Acham que a liberdade me dá o direito de eu fazer o que eu quiser. É isso que a lei vinha trazendo. De certa forma ela veio para tentar botar o povo no eixo diante de Deus, mas ao mesmo tempo eles se achavam no direito de fazer o que bem queriam. Porque anualmente se sacrificava, durante o ano eu cometia todo tipo de pecado que tinha e podia, e no final eu chegava lá, o mais pobre com uma pomba, né, ou com uma rolinha, ou os que tinham mais posse com um animal um pouco maior, sacrificava e meus pecados eram encobertos. Mas na cabeça das pessoas, eles não entendiam que era encoberto e não perdoados. É por isso que os males se repetiam, é por isso que a carne predominava. Era muito mais fácil colocar o peso sobre os ombros das outras pessoas, dizendo que assim diz o Senhor, a palavra diz assim, eis que te digo. Era muito mais fácil fazer isso, porque era um pecado encoberto. Os que levavam bem a sério a situação acabavam morrendo por conta desse pecado e desse sacrifício ofertado, porque o sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, entrava na tenda para sacrificar, e nele haviam sinos pendurados sobre as suas vestes, e o passo que ele dava, o povo lá fora sabia que o sacerdote ainda estava vivo, e que até então a oferta estava sendo agradável, e ele caminhava, enquanto estava ouvindo o barulho do sininho, opa, tá legal, Jesus ainda está de boa, Deus ainda está de boa com a galera, está de boa com a gente aqui. Mas quando silenciava, que Deus não recebia o sacrifício, aquele sacerdote que foi levantado para fazer um sacrifício, para encobrir os pecados dos outros, ele era fulminado de fogo, pelo fogo do Senhor naquele altar. Alguns
são vários temas, mas alguns diziam que o sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, a partir dali ele entrava com uma corda amarrada, porque se não havia mais nada ali, tirava-se o resto dele, puxava. Alguns teólogos falam isso, eu não posso afirmar que estudos variam muito, mas alguns afirmam que eles entravam com uma corda amarrada, enquanto fazia todo o processo de encobrir o pecado do povo, né, com aquele sacrifício, e eles ficavam lá em silêncio, esperando o retorno do sacerdote. Você já imaginou você ficar do lado de fora, sabendo que você fez um monte de bobagem, sabendo que Deus ele poderia descer fogo do céu e consumir todo mundo se não fosse agradável o sacrifício, e todo mundo ali em silêncio, quietinho, todo mundo santinho lá fora, mas com medo de não ser recebida a oferta que eles tinham dado. Então é algo muito sério essa militância, essa luta da carne e do espírito, tá? E essa relação pessoal, ela não pode ser corrompida. A relação pessoal, o que eu tenho com a minha esposa, eu não vou ter com nenhuma outra mulher. A relação que eu tenho com ela, eu não tenho com nenhum outro. A intimidade que eu tenho com Deus não é a mesma que a minha esposa tem com Deus. A sua intimidade é diferente do irmão que está do seu lado. Agora tem que saber o nível e qual o grau, se eu estou evoluindo ou se eu estagnei naquilo ali. E quando eu estagno em algum lugar buscando a Deus, eu já não ouço mais a voz de Deus. Quando eu ouço uma ministração, já fica pesado e difícil. Eu já não recebo mais. Por quê? Porque eu estagnei, eu não avancei, eu não mudei de nível, eu não busquei mais. Aí a carne vai predominando mais ainda, te enfraquecendo. Mas há um engano da falsa liberdade na mente, essa é a questão. Porque eu acho que eu sou crente. Eu ainda acho que eu sou crente porque eu vou à igreja. Presbítero Ed, eu vou à célula. Quando tem um evento de evangelizar, eu estou lá no meio. Quando tem alguma situação que me chama, eu vou. Então esse é o engano da pessoa, quando ela estagnou. Porque eu sou crente. Eu não estou bebendo, eu não adultero, eu não minto. Eu procuro ser o mais correto possível, porém ele estagnou. Ele não avançou nem um grau, e qualquer coisa pode fazer a queda dele acontecer. Qualquer coisa, não precisa muito para derrubá-lo, precisa algo tão simples, que a gente acha insignificante o simples. Nós vimos aqui que o Douglas diz que nós temos que ser normal, e nada além do normal, porque o normal muda as vidas. Você já pensou se eu chegasse aqui para começar a palavra, atenção, obrigado ilustríssimo pastor Jean pela apresentação, meu Deus, nunca vi palavras tão pomposas, tão bonitas, tão agradáveis. Já pensou chegar aqui, fazer isso aqui e começar a palavra e dizer assim: amados irmãos, eu quero vos saudar com a calorosa e gloriosa e perfeita paz do Senhor? Seria o Jackson? Não seria, gente. Eu não sei falar essas coisas, eu imito. 2.0. Meu HD ainda é um pouco antigo, tá? Eu não renovei muito não, tá bom? Mas não preciso de artifício. Então a lei te garantia tudo isso. A lei te garantia mentir, fingir, roubar ofertas, roubar sacrifício. A lei te garantia isso. Então aparentemente eu via o Léo passando, um exemplo, tá, Léo? Como sacerdote, via o Léo passando, ali vai um homem de Deus. Olha ali, é um homem de Deus, um grande homem de Deus. E o cara estava enganando todo mundo. Como diz o pastor Jean, mera coincidência com as realidades atuais, né, pastor Jean? Qualquer semelhança, então, não vamos nos alongar nisso aí, né? Então, cabe a nós cultivar essa relação pessoal. Cabe a nós, e entender essa liberdade. Certa vez eu vi um filme, eu falei isso aqui, eu acho que alguma vez, só não me lembro do título, mas o cara passou preso a vida inteira, que ele se apresentava dizendo o número dele, do presídio, da farda dele, do uniforme de presidiário dele. E um dia ele ganhou a liberdade, e ele ganhou um dinheiro para sobreviver durante algum tempo, já foi indicado para um serviço, e de repente ele chegava com o patrão dele: olha, eu já terminei, tem algo para fazer, eu sou o número tal, número tal, número tal, número tal. E ele acabava um serviço, ele ia perturbar novamente o patrão dele, e foi assim, e ele acabou sendo demitido.
Ele passou tanto tempo preso, tanto tempo num jugo, debaixo de uma escravidão, que o dia que ele foi solto, ele não sabia o que fazer com a liberdade. A maioria de nós fazemos isso. A grande maioria que não se aprofunda em Deus, não tenta buscar Deus, fazemos isso. Eu estava ouvindo o Luciano Subirá, estava falando para o presbítero de hoje à tarde. O Luciano Subirá, ele estava contando algo acerca da filha dele. A filha dele chegou, se não me engano, aos 15, aos 16 anos, dizia assim: minha filha, você estava limitada até bem aqui, e eu quero te dar liberdade para algumas coisas. E ele começou a relatar essas coisas para ela, o qual ela estava livre para fazer. E quando ele terminou de falar, ela olhou para ele e disse assim: eu não sei o que fazer com tanta liberdade. Mas não era mal, aquilo que ele está falando não era mal para ela. E anos mais tarde, após ela ter casado também, ela ia viajar para fora do Brasil, ia para os Estados Unidos, e chegou com ela e falou novamente: minha filha, agora eu quero lhe orientar, porque você vai alcançar um outro nível de liberdade, e eu quero prevenir você para esse nível de liberdade, e quero dizer que você está livre. Ele disse que ela falou exatamente a mesma fala dos 17 anos. O que é que eu vou fazer com tanta liberdade? Eu não sei o que fazer. E ele disse que ele sorriu junto com a esposa, e sorrindo com ela, ele entendeu que não era uma preocupação da parte dele, e nem tampouco da parte dela, mas era o cuidado com a liberdade que ela estava ganhando, porque ela sabia do princípio o qual o pai ensinou ela. Então a liberdade que esse evangelho dá, não é para eu fazer qualquer coisa, não é para me viver de qualquer jeito. Amém? Até aqui eu acredito que está bem. Vamos adiantar para não perder muito tempo. Então, a liberdade cristã, em João 8,32, põe para mim por favor, João 8,32, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é um ponto tão forte, porque a verdade ela é ministrada sempre aqui nesse púlpito, sempre nas células. Se você assiste ou acompanha podcasts, mensagens de pastores, gente boa, tá? Que você assiste, você vai ver que é falado sempre dessa verdade. E conhecerão a verdade vos libertará. Então eu tenho que conhecer realmente essa verdade, para que essa liberdade ela realmente atue na minha vida. O problema é que eu pego uma verdade que me convém, e não a verdade que me liberta. A verdade que me convém faz eu andar onde eu quiser, mas a verdade que me liberta me limita de lugares. Paulo ele diz assim: posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas eu posso. Uau, aceitei Jesus, quer dizer então que eu posso todas as coisas? Pode, se você quiser, pode, meu amigo, pode, minha amiga, mas nem todas as coisas te convém fazer. Um exemplo maior do que Paulo, só Jesus, acerca de lutar, de militar contra a própria carne, de militar e apanhar e ter prazer porque apanhou. Era uma luta constante. Ele diz assim, no versículo 16: quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito Santo de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeça os desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o Espírito, é contra o que o Espírito quer, e que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Sabe esse conflito que a gente estava falando no início, esse conflito dessa briga constante, é porque realmente, se há essa briga, eu não me encontrei em Cristo Jesus. Eu estava ouvindo o Douglas falar algo muito interessante. O Emmanuel, o significado da palavra Emmanuel é Deus conosco, né? E Deus conosco, milagres acontecendo, Deus conosco, pão se multiplicando, Deus conosco, onde chegava Deus conosco, o Emmanuel. Mas um momento Jesus diz assim: olha, eu tenho que ir embora. Vocês imaginam a cabeça dos discípulos? Como assim? O cara que multiplica pão, ele está dizendo que vai embora? O cara que está morto ressuscita, está dizendo que vai embora. Como é que a gente vai ficar aqui? E aí? Ele disse assim: olha, mas é necessário que eu vá para que ele venha. Vira-se uma chave muito rápida nisso daí. Até então eu tinha o Emmanuel, Deus conosco. O Emmanuel, Deus conosco. Mas ele vira a chave dizendo assim: olha, eu preciso que eu vá.
para que ele venha. Aí ele quem? Ele quem? O Espírito Santo. Aí agora já não é mais o Emmanuel, Deus conosco, o Emmanuel, Deus conosco. Agora é o Espírito Santo em nós, para que outros sejam alcançados. Olha que diferença. Continua sendo o mesmo Jesus, o mesmo poder, a mesma graça. Opa, peraí, já ensinei todos vocês aqui, orientei vocês como viver, já disse como tem que prosseguir. Agora eu preciso ir para que vocês sejam revestidos de poder, e nesse revestimento de poder, eu estou indo, mas eu vou estar em vocês. Você tem ideia do que eu e você carregamos? A Bíblia nos orienta, e tem várias passagens dizendo a mesma coisa, que o lugar onde eu pôr a planta dos meus pés, esse lugar tem que ser transformado, abençoado. Aí a pergunta é: você está marchando como quem muda o ambiente, ou você está mudando com o ambiente? A maneira que você pisa, o lugar que você chega, o lugar é transformado, ou você é envolvido pelo lugar? Quando eu sou envolvido pelo lugar, é sinal que realmente aquele a qual eu recebi realmente não está em mim como deveria estar. Como deveria estar. Então é uma luta contra o pecado, sim. Eu tenho que resistir ao diabo e ele vai fugir de mim, como diz a palavra. Eu tenho que renunciar. O princípio para que a gente consiga vencer é renúncia. O problema é que tem os pecadinhos de estimação. O problema é que tem as historinhas que me atrapalham, as companhias que não me levam a lugar nenhum, as amizades que, em vez de eu transformá-las, eu estou indo com elas. É muito bom quando você chega no lugar e alguém deixa de para de falar bobagem, porque sabe quem você é e quem está em você. Você chegar num ambiente, o pessoal acostumado a estar falando palavrões, piadas indecentes, contando histórias, vantagens porque adulteraram, vantagem porque mentiram ou enganaram alguém. De repente você chega e, opa, peraí. Não sei se você já teve essa experiência, eu já tive várias. O cara chegar e estar bebendo e tudo mais, eu chegar e parar o som, parar de beber, e eu dizer: não, rapaz, a festa é de vocês aí. Ele disse: não, nós sabemos que o senhor é crente, e em respeito ao Senhor a gente vai parar isso aqui. E paravam. Eu pedi para parar? Não, mas eles me conheciam, então eles sabiam quem eu era, e que eu não estava me desviando para um lado nem para o outro. E eles sabiam da firmeza, e sabem da firmeza que eu falo de Jesus, e a maneira que eu me posiciono a respeito de Jesus. E eles, por respeito a mim, eles pararam de beber, desligaram o som, e só continuaram quando eu fui embora. Tempos depois, parte daquelas pessoas se converteram, e eu nunca preguei para elas, eu nunca disse que Jesus salvaria elas, eu nunca falei para elas que havia um Salvador, mas o comportamento mudou o ambiente. A planta dos meus pés chegou e o lugar foi transformado para algumas pessoas que estavam lá, que entenderam o propósito de fazer isso. Então, se eu entendo o meu propósito de vida, que é ensinado constantemente isso aqui, acerca de identidade, saber quem é o nosso Pai, paternidade resolvida, que somos herdeiros das coisas de Deus, aquilo que está preparado, o melhor é para mim e para você. Então eu não tenho conflito com isso, e eu sei chegar e sei sair dos lugares, e o ambiente vai ser transformado. O problema é que eu me envolvo muito com o ambiente. Uma certa vez um guarda amigo meu, ele pegou o celular, ele não sei o que novo na minha equipe, ele chegou e disse assim: olha, já que isso aqui, quando ele fez assim, que era, acredito que deveria ser alguma pornografia, porque eu não vi. Quando ele olhou, aí saiu. Porque ele sabia que eu não compactuava com aquilo, ele sabia que eu não olhava para aquilo, que eu não via aquilo. Então ele veio todo empolgado, como ele fazia com os demais que aceitavam, mas quando ele percebeu que era para mim que ele ia mostrar, ele saiu. Eu não estou falando, me colocando aqui como santo, gente. Quem peca às vezes com a questão de algumas situações, com raiva às vezes, sou eu.
Eu sou meio Pedro, pastor Jean. Eu sou sanguíneo, mas é sanguíneo hemorrágico às vezes. Às vezes o sangue ferve, eu sou nordestino, aí o negócio pira mesmo, cabeção. Aí eu pego Jesus, me segura aí, me segura, porque senão eu vou dar uma voadora nesse cidadão. Me guarda, entendeu? Porque eu sei que a minha natureza, ela milita realmente contra as coisas do Espírito. E eu me policio todos os dias a respeito disso. Amém? Glória a Deus. No 3 são as coisas mais. O que são essas coisas mais? Em Gálatas 5, 16 a 21 diz assim: quero dizer, põe aqui por favor, 5 minutos, estava lendo aqui, põe aqui para mim, na versão NAA mesmo. Tá, diz assim: digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Essa condição do si que é muito complicada. Continua. Já? Pode passar. Idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a estas, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você vê que isso é uma aquisição de muitas coisas que nos fazem. Aí tem gente que tem pecados. Vou explicar um negócio para vocês aqui de uma forma prática. O pecado é como um cardápio de um restaurante. É um cardápio. O pecado, ele é um cardápio de um restaurante. Você come tudo que está no restaurante? Não, você escolhe, né? Eu escolho esse tipo de alimento para hoje. E tem gente que é muito repetitivo no seu cardápio, come as mesmas coisas. Isso aqui é o cardápio do diabo. Esse aqui é o cardápio da carne. E tem gente que ele vai militar muito nas invejas, tem gente que vai ser na bebedeira, nas orgias, vai ser na feitiçaria, vai ser na idolatria. Feitiçaria e idolatria, eles acompanham, são muito interligados. A prostituição também é muito interligada a tudo isso. Eles são muito ligados, tá? Prostituição, feitiçaria, idolatria, eles são muito ligados. São muito ligados mesmo. Então, é um cardápio. Você vê que na carne tem variedade de coisas. Na carne tem variedade de produtos e de pecados que eu posso escolher para fazer. Mas quando muda das coisas más para as coisas boas, aí continua lá do 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Continua. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Você viu que no texto que nós lemos teve um se e agora teve um que. Se sois guiados pelo Espírito Santo de Deus. Pastor Douglas Gonçalves aqui na conferência GIPS deixou muito claro o nosso posicionamento como cristão. Ele deixou muito claro acerca da minha conduta cristã. E ele só repetiu o que muitas vezes é falado aqui no púlpito. Ele só repetiu muitas vezes aquilo que o Espírito Santo fala ao seu coração quando você está no secreto com Ele, para os que têm o secreto com Ele. Mas eu queria mostrar algo para vocês entenderem que essa luta humana, ela precisa ser vencida. Essa luta humana, ela tem como ser vencida a partir de uma decisão. A partir de uma decisão você pode fazer. E eu queria ilustrar com um pequeno vídeo aqui para vocês. Queria que vocês prestassem atenção. A gente já está encerrando. Se puder apagar a luz aí, ó.
Necessário é morrer, abrir mão do velho homem, morrer e renascer da água do Espírito e receber de Deus o dom gratuito que é a salvação e a vida plena em Cristo Jesus. Necessário é morrer, abrir mão do velho homem, morrer e renascer da água do Espírito e receber de Deus o dom gratuito que é a salvação e a vida plena em Cristo Jesus. Ah, Deus, eu quero hoje abrir mão de mim. Ah, Deus, quero ser servo pra ter mais de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti, pra viver tua vontade, pra ser livre de verdade, pra ter muito mais de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Quero ser santificado, ser ungido, separado, só pra receber muito mais de ti. Necessário é morrer, abrir mão do velho homem, morrer e renascer da água do Espírito e receber de Deus o dom gratuito que é a salvação e a vida plena em Cristo Jesus. Eu quero mais de ti. Amém? Glória a Deus. Você entendeu que é necessário uma decisão e um posicionamento? Quando eu vi esse vídeo a primeira vez, eu me vi nessa condição. E quando eu vi esse vídeo a primeira vez, eu já estava servindo o Senhor, eu era presbítero. Eu estava cuidando de pessoas, eu estava ministrando na vida de pessoas, eu não era sacerdote da minha casa, não era. Mas fora eu aparentava tudo isso, que eu era um sacerdote, que eu era um homem de Deus, mas eu tinha tanta lama dessa, eu tinha um baú desse, sabe, se lá maior do que esse, carregando comigo, até o dia que eu renunciei de fato e de verdade, toda essa lama do pecado,
todo pecado escondido. Tudo que estava oculto em mim, eu resolvi realmente, em Deus, enterrar tudo isso e matar realmente a velha criatura. Matar realmente a velha criatura. E eu queria que você se colocasse de pé. Em Romanos 14, 12, põe para mim, por favor, Romanos 14, 12. É importante essa renúncia por conta de alguns versículos que eu vou colocar para você, porque o princípio maior é o que Jesus fez, que é morrer por mim e por você. Já é suficiente para que eu não queira pecar mais, já é o suficiente para que eu não milite mais contra o espírito e não deixe a carne predominar, sabe? Mas olha o que é que está dizendo aí: assim pois cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Põe lá Mateus 12, 36. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferiram. Eclesiastes 12, 14, por favor. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Nessa quarta-feira nós estamos aqui com a maioria das pessoas que frequentam o culto de quarta para aprender mais da palavra. A grande maioria, alguns não estão por faculdade, por algumas outras questões, mas a grande maioria vem para aprender, a grande maioria, líderes pelo menos, a grande maioria deveriam estar aqui. Mas olha só, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Sabe o que é? Você ouviu falar do livro da vida, né? Não é só o nosso nome que está escrito nela. Nós vamos prestar conta do que vimos, do que falamos, do que ouvimos, do que fizemos com o nosso corpo. Nosso corpo foi criado com um propósito de adorar o Senhor. Nosso corpo foi criado com um propósito que através dele, ele fosse um transporte do melhor de Deus para que outras pessoas sejam alcançadas. A equipe de louvor vai ministrar um louvor. Enquanto isso, eu queria que você refletisse sobre o vídeo, sobre esses textos, enfim, sobre o que você ouviu nessa noite. Eu faço essa reflexão todos os dias. Mas pastor, todo dia? Eu faço todo dia porque é necessário. O examine-se o homem a si mesmo não é só na ceia, não é só para ceiar. O examine-se o homem a si mesmo não é só na hora de eu renovar minha aliança com Deus. O examine-se o homem a si mesmo é todos os dias, para que eu não caia na tentação do pecado, para que eu não deixe ser levado pelas mentiras da carne, porque esses pecados foi lá, no jardim que aconteceram, começaram todos lá, foi lá no jardim, e eles não fazem parte de mim, de você, a partir do momento em que Jesus subiu na cruz do Calvário. Subiu não, colocaram ele na cruz. Ele se doou para isso, mas colocaram ele lá, porque não era dele a cruz, era minha, era sua. Não era dele o sofrimento, nem tampouco os pecados, que ele não tinha. Era meu e era seu. Então não joga tudo que Jesus fez fora por 5 minutos de prazer, por 5 minutos de mentira, por 5 minutos de pornografia, porque esses prazeres são momentâneos, mas o prazer do reino e da presença de Deus é eterno. É eterno, gente. Eu costumo dizer, já disse aqui e repito, eu não vim no mundo a passeio. Depois que eu conheci a Cristo, eu sei que tem um propósito. Depois que eu o conheci, tem um propósito. Se você entendeu essa noite que a carne não faz parte da desculpa para você pecar, ela vai sempre te tentar, ela vai sempre me tentar. Mas a pergunta que eu fiz no começo é: quem está vencendo?
A carne ou o espírito? A quem você está se dedicando mais? A quem eu estou me dedicando mais? Sabe aquelas birrinhas, bobagens que levam para o inferno, pastor Jean? Ah, me zanguei com o pastor Jean. Eu amo o pastor Jean, mas eu não vou falar com ele mais. Isso está dentro do fruto do espírito? Ou está na carne? Eu até congrego na mesma igreja com ele, mas não falo com ele. Mas eu sou crente. Ah, o Bruno, aquilo que o Bruno me fez lá atrás, não. Se fosse outra coisa eu perdoava, mas aquilo não. Carne. Mas nos enganamos que somos cristãos. Feche os seus olhos.